Olá, meu nome é João Pedro, eu faço parte do Sicoob Paulista e estamos iniciando mais um Informativo Econômico. No programa de hoje, diferente dos outros, nós temos a oportunidade de ter uma conversa entre dois grandes economistas. Um é o professor Alexandre Bertoncello, que acompanha a gente durante todo o Informativo Econômico, e a outra é uma convidada muito especial, Marina Helena, economista ela que já fez parte do Ministério da Economia e diversas outras instituições financeiras. Convido você a ficar até o final desse bate-papo, que vai ser muito interessante, até porque cada um deles vai expressar suas opiniões e constatar alguns fatos sobre a economia no Brasil e no mundo. Então bora lá para a conversa de hoje. Olá pessoal, professor Bertoncello, tudo bem? Nós vamos começar mais um informativo do Sicoob Paulista e dessa vez a gente tem uma convidada especial, o João não está aqui com a gente, a Marina Helena, ela está aqui com a gente, ela é mestre em economia pela UNB. Vou te pegar a mini bio dela aqui. Ela foi diretora do setor de privatização do Ministério da Economia, CEO do Instituto Milênio, fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios, 14 anos no mercado financeiro, muitos bancões, muitos investimentos. Marina, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você, tudo bem? Tudo bom, Bertoncello? Olha, muito obrigada pelo convite. É uma honra falar aqui no Sicoob para todos vocês. Bom, o nosso objetivo aqui é fazer a gente brincou aqui, né? A gente vai fazer um bate-papo de botequim, sem cerveja, mas com muito conteúdo, que a ideia é desmistificar ainda mais essa questão da economia. E uma coisa, Marina, que assusta todo mundo, e a gente tenta, os economistas debatem um pouco sobre isso, essa inflação global, da onde que vem, como é que vai, como é que a gente está, qual que é o nosso caminho, qual que é a sua visão sobre isso? Bom, Bertoncello, a gente sabe que a história da inflação no mundo, para mim, a inflação tem uma frase do Gustavo Franco que eu gosto muito, né, que diz que é uma doença da moeda, né? Então, você pensa assim, no fundo, é uma doença da moeda, por algum motivo. E, normalmente, o motivo da doença da moeda são os governos, né? O grande responsável pela doença da moeda. Afinal, ele tem um monopólio de imprimir a moeda, né? Olha, de imprimir a moeda, ou fazer isso de outras maneiras, né? A gente sabe que hoje, bem ou mal, com a questão toda do poder dos, né? A gente tem um multiplicador bancário das moedas, então às vezes você imprime lá literalmente, como aconteceu num passado não tão distante, né? Eu lembro de sair correndo ali no supermercado para botar os produtos no carrinho, porque a gente viveu uma hiperinflação aqui. Eu lembro disso muito bem quando criança, de correr antes da remarcação dos preços, né? Talvez uns aqui relembrem também, alguns que têm alguns cabelos brancos como eu nem vou contar, viu? Eu trabalhava numa empresa que tinha uma tablita, que eles chamavam. Era um número, um código, e eu vendia aparelho de som, antena parabólica, e eles perguntavam assim, quanto custa esse videocassete, né? Porque existia isso. E eu olhava no relógio antes de responder, porque até às 10 da manhã era um preço, das 10 às 16 era outra, depois das 16 era outra. É uma pena, mas está muito recente ainda, né? ali foi um caso clássico, ali era, né, a gente tinha de fato uma impressão mesmo, mas existem outras formas, né, que são os estímulos fiscais e monetários, e a grande verdade é que o mundo inteiro usou e abusou desses estímulos. Quando a gente teve o grande choque ali da pandemia, teve esse medo, né? De repente, do nada, paralisou tudo, e aí fizeram isso para evitar um colapso maior da demanda, né? E que a gente pudesse jogar aí, que era um risco mesmo que a gente tinha. A japanização da economia, né? Todo mundo imaginou que poderia ser uma deflação global, né? Uau, exatamente. Então veio, só que depois não foi retirado, né? A economia voltou, né? Reabriu, todo mundo. Aqui no Brasil a gente ainda não está nas mínimas de desemprego, mas se a gente pega, essa é a grande realidade da maioria dos outros países, né? Eles estão nos lows ali de desemprego, nas mínimas históricas. Então, e os governos continuando, né? Com estímulo fiscal e monetário. Então, é uma inflação global que tem esse componente forte. Mas teve a guerra também, teve alguma questão de insumos,
de novo, eu vejo uma mãozona aí do governo e de algumas outras, por exemplo, petróleo, né? Petróleo, sem dúvida, a guerra da Rússia e da Ucrânia é importante, isso também é importante no caso de alguns, de outros, enfim, de outras commodities. Exato, existe um impacto, né? É inegável. Impacto, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente teve também um movimento grande aí do que a gente chama de ESG, né? Que é essa questão toda ambiental, social e de governança, que fez com que você tentasse trazer outras fontes de energia que não a fóssil do petróleo. Isso fez com que os investimentos nesse setor despencassem. Então, isso também tem um componente de um ajuste do mercado e também por políticas públicas, né, que fizeram com que essa mudança dessa matriz tivesse que ser talvez rápida demais, né, que acabaram acarretando aí em parte também nesse choque. Então, é aquela coisa, a doença da moeda sempre tem um dedinho ou muitos dedinhos de governos nela, né? Porque imagina, você trabalha numa petrolífera e um alemão fala assim, ó, 2030 não vou ter mais nenhum motor a combustão. O que você faz? Você para de investir, né? Você começa a produzir menos, porque não é uma fábrica de pastel que você para em um dia. Exato. E eles estão pagando preço, e de um outro lado do Atlântico você tem pleno emprego e o pessoal ainda mandando cheque pelo correio, né? Exatamente, exatamente. Então, tem um componente aí grande que eu diria que são desses estímulos, né? Que a gente vai ter que ver como é que faz. Aqui no Brasil, bem ou mal, com a queda de impostos, a gente está vendo que tem cedido, né, a inflação, mas fora isso, a gente teve também um aperto monetário importante, né? Diga-se, eu acho que foi um dos primeiros países aí a subir os juros, né? E isso com certeza faz com que as pessoas gastem menos, poupem mais, isso acaba repercutindo, né, na economia e deve repercutir nos preços também. Lembrando que um componente também importante da inflação, que ela se retroalimenta, são as expectativas. Então, o que você acha que vai acontecer? Então, esse aumento um dos componentes onde a política monetária atua é exatamente esse, e eu acho que essa alta que a gente teve de juros pode ajudar aí. Outros países do mundo agora começaram a fazer um aperto. Então, só que normalmente, como é que é o canal de transmissão, né? Você aumenta a taxa de juros, isso faz com que você diminua os gastos de maneira geral, aumente a poupança, isso se reflete na atividade, né? Sim. Então, isso leva a uma desaceleração da atividade, a uma alta do desemprego e também a uma queda da inflação. Então, os riscos agora, né, e o mundo se pergunta um pouco disso, assim, como é que vai se dar esse pouso, né? Vai ser um pouso suave? Tem uma gangorra, né? Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, né? Se subiu a inflação, precisa subir os juros para a inflação cair. E aí a gente passa a ter um problema muito mais político, né? Eu vou deixar cair, mas não na minha vez. Eu vou reduzir o pleno emprego, mas não na minha vez, e aí complica um pouquinho mais. Mas agora pensando de um outro lado, pensando também ainda de uma maneira global, os emergentes, principalmente China, que está aqui, é um grande comprador de minério, de alimentos, Índia, o que a gente pode esperar? Porque ele é curioso, né? Mas a China, se os dados estiverem corretos, né? A gente nunca sabe, eles não estão com juros, abaixando juros, aumentando M1, M2, e a economia parece que não vai, né? Então, a China, de novo, a mãozona do governo aí, né? A China está com lockdown, né? Medidas restritivas muito importantes aí, que é a política do Covid zero, né? Então, não sei se você já viu, mas assim, as fotos, as reportagens são bem complexas, né? A gente vê aí muita gente sem sair de casa. Eu lembro da história, uma história me marcou muito como mãe, né? Um menino de 13 anos que ficou meses sem ver os pais, porque o pai foi para uma consulta e não pôde retornar por conta do lockdown pesado ali. E ele ficou vários meses sem os pais, assim, né, para poder retomar. Então, assim, uma coisa de maluco, né? A gente é muito restritiva. Então, isso tem aparecido nos números de atividade,
né? E tem um risco aí grande. Então, acho que o maior risco que a gente tem aqui é esse, né? Da gente ter uma desaceleração que não seja suave por lá, né? Uma desaceleração mais forte. E aí, obviamente, a demanda por esses produtos que a gente exporta acabam caindo, né? Em relação ao que... E também, qual que é o... Porque a China já há algum tempo é uma economia centralizada e depende muito do que o governo faz em termos de políticas, né, de estímulo e até que ponto que isso vai funcionar dessa vez, porque também vai chegando um ponto que isso vai sendo colocado à prova, né? Então... Eu honestamente acho que uma economia que durante muito tempo viu o seu PIB crescendo à base de construção civil é uma coisa que não pode não dar certo, né? Porque é o que você falou, não é que se construía muita coisa porque existia uma demanda, né? A gente viu casos de cidades fantasmas, nós vimos casos de prédios sendo destruídos porque não tinha quem habitar. É o clássico função do Estado de destruir riqueza, né? Parece que é incrível como eles conseguem errar tanto. E pensando aqui, Brasil, pensando principalmente para a molecada que está nos ouvindo, que a gente... Primeiro que eu acho que a gente está de acordo que o Banco Central parece que agiu no jeito certo, né? Da maneira certa, né? Eu acho que, né, ele foi bem ortodoxo ali, foi, subiu, todo mundo chiou, reclamou, esperneou, mas ele falou, sabe que tem Aliás, juros... Bertoncello, só em relação a isso, por isso que é tão importante a independência do Banco Central, né? Porque em outros momentos, eu lembro, tem uma frase do Friedman que eu adoro, né? Que ele fala assim, quem manda nos Estados Unidos é o Congresso e o Federal Reserve, e o Banco Central, né? E aí ele fala, e quando o Banco Central é independente, né, ele consegue evitar o pior, né? Porque é isso, né? Os governos, quando tendem a gastar mais e tal, mas você tem um Banco Central independente que vai trabalhar para conter a inflação. Então, você acaba tendo um custo menor para a sociedade, porque a inflação é o pior imposto, né? É o mais perverso, principalmente ali para os mais pobres. Então, de fato. Não. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que essa questão do Banco Central independente e de ter um bom presidente do Banco Central, acho que é uma coisa que deu uma segurança no mercado e ele fala, bom, a gente não está à deriva, né? A gente tem alguém... E conta um pouquinho, você estava ali no meio, né? Qual a sua expectativa, qual a sua visão, como é que foi trabalhar dentro dessa realidade? É engraçado, Roberto Campos, inclusive, foi até engraçado, porque eu ia segunda e voltava sexta, então peguei alguns voos com ele às 7 da manhã de segunda-feira. A família dele também ainda está aqui em São Paulo, eu encontrei com ele recentemente numa apresentação e ele falou que eles não foram, né? E foi o meu caso também, eu fiquei longe da família, minha filhota tinha 2 anos e meio, imagina, e segunda voltar sexta foi bem difícil. Mas, enfim, eu tinha duas opções, né? Ficar do meu sofá reclamando ou fazer alguma coisa a respeito. E eu lembro de ir com ele e tal, a gente até estava comentando sobre isso. Tenho uma admiração grande, eu acho que, não só na questão da independência do Banco Central, acho um cara brilhante, mas também muito sereno, né? Como o avô, né? Que eu admiro mais do que tudo, acho que o Roberto Campos, avô, é uma inspiração gigante. E, enfim, e eu vejo que ele tem... A gente deu sorte aí, né? E com a independência, isso é bom, porque independente do que aconteça, ele vai ficar em mais 2 anos. Ele disse que depois disso ele não ficaria mais, inclusive na época da independência do Banco Central, ele foi contra, né, a recondução de mandato, ele achou que o mandato tinha que ser do máximo de 4 anos, e eu concordo, porque ele falou para ninguém cair na tentação de, no final, trabalhar para agradar o governante de plantão e conseguir mais um mandato. Então, além de tudo, sábio como o avô, né? Isso aí já mostra muito da personalidade da pessoa. E o outro trabalho que eu acho que é bem importante é o que eles têm feito na questão de digitalização mesmo, né, do sistema financeiro. Assim, eu acho que isso é uma questão global aí que veio para ficar,
A gente pode decidir ou não se adequar, mas mais cedo ou mais tarde vai chegar. Então, o Pix, que já é uma realidade, né? Essa ideia toda de você ter um ambiente onde você consegue ter todos os seus dados, né? Você consegue ter uma interface ali entre tudo que você tem em termos das suas contas, dos seus investimentos. Então, isso aí eu acho que tem sido uma outra frente que eles têm avançado, né? E o Brasil tem avançado mais do que outros países. E aí eu fui para lá, na verdade, para trabalhar na Secretaria de Desestatização, esse nome difícil. Exato, Que é a engasguei na hora de falar. privatização, né? E, aliás, privatização é muito mais bonito. Deixa na mão do não é o Estado, não é o Estado que abre mão, né? É o mercado que tem o direito, né? Mas te levou, quer dizer, porque deixar filho, deixar tudo, correr, é coragem, não é? Mas você sabe que o meu ponto, as pessoas dizem assim, nossa, é coragem. Eu falo, não, eu fui porque eu não quis me sentir covarde. É o contrário, né? No mercado financeiro, eu estudei mais de uma dezena de países e eu vi muitos deles dobrando, triplicando a sua renda média e a gente aqui no Brasil ficando completamente para trás, né? Hoje, a renda média aqui no Brasil, a gente cresceu pouquíssimos nessas minhas 4 décadas de vida. Demoraria 120 anos para a gente dobrar a nossa renda média nesse ritmo. Então, um fracasso absoluto. E eu trabalhava muito com essa questão de investimentos, alternativas de investimentos fora daqui. E eu era aquela que dizia para não investir no Brasil, que tinham coisas melhores, porque aqui a gente estava fazendo tudo errado, né? E aí, quando eu tive uma chance de fazer algo a respeito, eu dizer não, então eu fui. E também para trabalhar no setor de privatizações, por quê? Porque as estatais foram muito operacionalizadas, né, pela nova matriz econômica e jogaram a gente naquela que foi a pior crise que o Brasil já viveu, né? A gente teve ali uma queda de 7% do PIB, 7 milhões a mais de desempregados ali entre 2014 e 2016, e isso foi muito instrumentalizado via estatais, sabe? Então, foi a Eletrobras e o desmonte do setor elétrico, a Petrobras e tudo que aconteceu. Eu acho engraçado que hoje falam, mas a gente tem outras fontes, o biocombustível. Eu lembro, na Petrobras, quando tabelou o preço, quebrou todo o setor, né? Exatamente. Então, a BNDES, né, e essa busca dos campeões nacionais, a gente com crédito subsidiado, assim, com nossos impostos, do suado pagador de imposto, principalmente dos mais pobres, para ir para quem? Para ir para grandes empresas, os campeões nacionais que eles decidiram, muitas que quebraram, né? Sim. Empréstimos bilionários para Oi, Grupo X, Odebrecht, assim, uma coisa de louco, né, que a gente teve. E então, quando eu recebi o convite, eu vi que, nossa, se eu conseguisse privatizar um monstro desse e ele evitasse de fazer um mal para o Brasil no futuro, eu já ficaria muito feliz. Acho que muito ficou por fazer, mas eu sinto que valeu a pena, porque eu acho que ficou um legado, que é a discussão da privatização no Brasil, né? Ficou muito claro a quem servem as estatais. Sim, eu acho que isso. Eu lembro que o BNDES tinha uma carteira uma carteira 3 vezes maior do que o Banco Mundial, né? Mas fala, como assim? O Banco Mundial tem uma carteira 3 vezes menor do que o BNDES, para quem a gente emprestou? Aí você foi elencando aí os nomes, você fala, então, né? Para onde foi o nosso dinheiro? E com toda certeza. Jogado rápido. Olha, eu estava falando esses dias da Petrobras e tem um artigo muito legal do IBRE que mostra lá, porque agora estão falando que o problema do preço do combustível no Brasil é a falta de refinaria. Só que a Petrobras, nesse momento ali, investiu 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares em refinarias. Parte disso virou sucata. Só ver o Comperj, o Comperj no Rio de Janeiro, uma refinaria, 13 bilhões de dólares, está lá, sucata. Abreu e Lima, que saiu agora, mas é uma das mais caras do mundo. Então, nosso custo de refino é 10 vezes mais o dos outros países. Por quê? Né? Por quê? Foi parar em algum lugar. Então, assim, investimentos muito mal feitos, muito sobrefaturados, né? Sem nenhum tipo de... Então, é isso, assim, tinha que passar para o setor privado, porque o setor privado faz de maneira muito mais eficiente, sem dúvida, porque se não fizer quebra,
né? Sim. Tem que estimular a competição, abrir o mercado, porque é isso, se um não fizer, vem o outro e faz melhor. Eu acho que esse que é o grande ponto, né, Bertoncello? A gente que gosta de liberdade econômica, a gente sabe como é que funciona. A verdade, gente, é que é isso. O setor privado tem aquele estímulo a sempre produzir mais, melhor, por um menor preço, né? Porque o negócio é você conseguir dar qualidade de vida para as pessoas. Então, aquilo que eu vendo, a sua camisa linda aí, Bertoncello, vou usar o seu suspensório, porque eu estou gostando desse suspensório. Esse suspensório aí você comprou porque o valor para você é maior do que para quem está vendendo. Exatamente. O valor percebido, ele... Se não tivesse disposto a pagar, ele não venderia. Então, a grande verdade é que adicionou muito mais valor para você do que para quem está vendendo. E essa é a lógica linda do capitalismo, da liberdade econômica, que fez a gente sair das trevas, onde a gente viveu por 300 mil anos, né? Sim, e virar alguma coisa que é esse milagre dos últimos 200 anos, que não é nada comparado à nossa história na Terra. A nossa troca voluntária em 200 anos conseguiu tirar 90% das pessoas que viviam na pobreza para começar a almoçar e jantar todo dia, né? E essa eficiência, porque é muito simples, né? Se você for perguntar assim, pessoal, quem gosta de ser miserável, levanta a mão. Vai todo mundo lutar, né? Mas até para aprofundar um pouquinho mais para o pessoal conhecer, a Petrobras tem um problema, né? Em alguns lugares ela é monopolista, é oligopolista, é complexo. Como desmontar esses gigantes sem criar um monopólio quase que natural da iniciativa privada, um Rockefeller da vida? Bem ou mal, a gente fez isso no setor de telefonia, né? A gente pode até dizer que hoje em dia ainda é concentrada, poderia ser mais aberto, mas a gente conseguiu, bem ou mal, desmembrar e trazer competição para o setor. Então, eu vejo que no setor de petróleo isso seria bem factível também, né? Tem várias empresas privadas, aliás, as maiores em termos de mercado, em termos de eficiência de produção, hoje em dia são privadas, né? Principalmente a gente pode falar aí as americanas, mas outras também, e muito competitivas, então eu não vejo isso como um problema, sabe? Muita gente argumenta isso, é óbvio que você não quer tirar do monopólio público para um monopólio privado, né? Sem regulação. Agora, olha que interessante, saiu uma pesquisa no início desse ano dizendo que 2/3 dos brasileiros eram favoráveis à privatização da Petrobras, se o preço do combustível... Isso mudou, né? Que coisa boa de as pessoas entenderem que... Porque, no final, o governo deveria ter um bom sistema de segurança, saúde e educação. Acabou. Né? Proteger o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Ponto, né? E aí, você que lute pelo resto, né? Porque a gente sabe lutar, né? Eu acho que esse é o ponto. E, no fundo, acho que o que é pior é que, Bertoncello, a gente vê como é utilizado. Por exemplo, aqui no Brasil, acho que as pessoas não se dão conta disso. Mas, assim, vamos lá. Quem mais paga imposto é o mais pobre, né? Quem ganha até 2 salários mínimos, metade da renda vai em impostos. Impostos sobre o que ele compra de remédio. Diretos ou indiretos. Né? Exato, né? O vestuário, isso, principalmente sobre o consumo, né? Que é muito, muito, muito elevado. Então, a gente tem aí uma loucura que é um imposto super regressivo, né? E aí, quando a gente pega, então, tudo que o Estado arrecada e devolve, se a gente tem para a sociedade, metade vai para os 20% mais ricos e 5% para os 20% mais pobres. Então, assim, fica todo esse papo de Estado, de justiça social, disso, daquilo, mas no final das contas, no Brasil é uma loucura, porque no resto do mundo você tem 2 tipos de modelo que deram certo, para ser justa, tá? Tem o modelo do Estado pequeno, né? Sim. Singapura, a gente cita aqui alguns, que tem, sei lá, taxas de impostos baixíssimas, 20%, 25%, Sim. E cresceram para caramba, né? E tem ali um índice de qualidade de vida gigantes, um dos maiores IDHs, renda per capita. Tudo. Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, a Austrália, né? A gente tem vários exemplos aí, além dos países que a gente está cansado de conhecer, Estados Unidos, né? Que é um país, né? Que adotou esse modelo. Mas a gente tem os nórdicos também e o estado de bem-estar social, que tem uma taxa tributária alta e que provém um bom serviço para a sociedade. O que os dois têm em comum? Liberdade econômica. E aí o Brasil? Aí vamos falar do Brasil.
O Brasil é um manicômio, né? É um negócio de louco, porque, primeiro, a gente diz que quer ter um estado de bem-estar social e a gente tem um setor público absurdamente ineficiente, que é uma máquina de privilégio, né? Uma máquina de privilégio. Quando eu montei o movimento Brasil Sem Privilégios, foi por isso, porque eu vi ali que era um bom momento para a gente aprovar o fim de supersalários e uma reforma administrativa decente, né? Então, que não aconteceu, né? Está lá engavetado a reforma administrativa na Câmara e o PL de supersalários no Senado. Mas, então, a gente tem um Estado maluco que serve para si, no fundo, né? Que é isso aí que eu falei, que não está cuidando de igualar a oportunidade de ninguém, que é incapaz de oferecer segurança, a gente está entre os 10 países mais violentos do mundo, incapaz de fornecer educação. A gente é uma máquina de analfabetos funcionais, 38% dos nossos universitários são analfabetos funcionais, leem um texto e não conseguem, né, interpretar um texto com alguma profundidade. 5% saem do ensino fundamental entendendo o que é 5%. Não sabem o que é uma fração, não sabem o que é um pedaço de uma pizza de 20 pedaços, não sabem, noções básicas, né? Então, assim, é uma loucura, né? Então, de fato, não funciona. Então, eu acho que o que eu aprendi lá em Brasília foi isso, assim, sabe? Quanto maior o presunto, mais moscas. Então, tem que diminuir o presunto, porque senão é muito ruim, né? Então, fica um discurso aí, que é um discurso de que vai proteger os mais vulneráveis, mas, no final das contas, é um Estado que suga tudo para si mesmo, cheio de interesses corporativistas por trás, então... E o problema, né, Marina, é que eles, de alguma maneira, eles vão distorcendo tanto a relação de preços que daqui a pouco você já não sabe mais qual é o preço real das coisas, como é que ela funciona e onde está o benefício, né? Porque talvez, é lógico que se falar isso, muita gente vai brigar com a gente, do tipo, acaba todo auxílio ali, 0 impostos de alimentos. Provavelmente a distorção, né, esse problema seria muito mais impactante do que necessariamente você ter que criar um auxílio para alguma coisa porque isso está muito caro. Não, mas o gasto está muito caro porque a gente tem um monopólio. A gente tem um monopólio porque tem que ter uma estatal. A gente tem... Oi... parte louca é manicômio, é exatamente isso, distorce tudo. No fundo, os subsídios que a gente tem é que agora tem caído, né? Por conta da TLP e o BNDES parou de ser uma fonte importante. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas esses subsídios todos que a gente dá é uma coisa de maluco. Aliás, a gente também tem, né? Continua de certa forma, porque a gente ainda tem Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, a gente ainda tem outros que, bem ou mal, ainda fazem, né, crédito com taxa subsidiada de alguma maneira. Que, aliás, tem estados que nem participam da Amazônia, virou Amazônia Legal só para ter o subsídio, né? Exatamente. Então, daqui a pouco a Amazônia vai englobar o Brasil. Do jeito que é aqui, vai ser assim. Vai ser tudo Amazônia. Vai ter um créditozinho subsidiado. Então, é um pouco isso. A gente tem essa maluquice. Agora, esses subsídios distorcem demais. Tem um estudo muito interessante, que é um dos papers lá do Millennium, né, que eu fui CEO, que é exatamente sobre isso, e ele mostra uma diferença em vários países, assim, a nossa curva de produtividade, ela é muito estranha, porque na maioria dos países ela é uma curva que lembra normal, assim, sabe, os setores e tal. Aqui não, ela tem umas caudas estranhas, assim, sabe, ela é muito diferente e muito, assim, muito por conta disso, porque a gente tem uma carga tributária que causa muita distorção. A gente tem esses subsídios que causam muitas distorções, então isso faz com que você acabou com o sinal de preços, que é esse mecanismo eficiente que atua em todo lugar, né? Não, o preço é a coisa mais mágica que existe, né? Ele subiu, você tem mais pessoas, ele baixou, você tem menos, e funcionaria muito melhor. Aliás, falando em preço, existe uma discussão bastante grande do Banco Central com relação ao nosso câmbio, deixa livre, não deixa livre, vamos bandas. Qual que é a sua opinião sobre essa coisa que a gente foi lá, já bateu 5,70, já fomos para 4,80 em menos de um ano? Como é que é isso? Tá certo? Eu sou liberal, né, Bertoncello? Então, acho que o câmbio tem que ser livre. O câmbio certo é o câmbio de hoje, né?
Até porque, vamos lá, ele é um dos sinais dos preços mais importantes, né? O câmbio é sempre relativo e ele mostra isso, né? Como é que está o apetite pelo nosso país, por todos os nossos ativos em relação a ativos de outros lugares do mundo. Então, tudo impacta, a inflação impacta, a taxa de juros impacta, porque vai investir aqui ou lá, vai deixar em que governo, né? Então, crescimento, teoricamente, né, os modelos mostram que no longo prazo, o grande diferencial que determina uma taxa de câmbio é a produtividade de uma economia, né? Sim. Então, quanto mais produtiva ela é, ou seja, quanto mais você consegue produzir bens e serviços, né, pelo menor preço possível, mais valorizado é o seu câmbio, né? Então, normalmente é isso que acontece. Você tem esse é o grande fator. A gente no Brasil, infelizmente, a gente tem nada de crescimento de produtividade nos últimos 40 anos. Então, É incrível. Você olha o gráfico do Brasil dos anos 80, a produtividade era igual à chinesa, né? Agora você olha, a produtividade chinesa já é 3 vezes maior que a nossa, e você fala, então, onde é que a gente errou? exatamente. Mas aí eu acho que é o ponto que a gente falou no início, que é a liberdade econômica, né? A China, apesar de não ser uma democracia, ela tem mais liberdade econômica que o Brasil. Existem zonas, né, de industrialização na China. Industrialização. E mesmo apesar de não ser uma democracia, o livre mercado acontece. Então, a gente vê que de 173 países, o Brasil hoje ocupa a posição 133 em relação à liberdade econômica. Por quê? Porque a gente não tem segurança jurídica. É uma enorme insegurança jurídica. Essa nossa manicômio tributário louco faz com que a gente tenha um contencioso tributário, que é o maior do mundo, sei lá, 70% do PIB, é um negócio de louco, né? A gente tem um monte de regra que nem se conversa a cada nível de governo, então é uma loucura. A gente tem um judiciário que um juiz julga de um jeito, outro julga de outro. Então, isso para mim não é ter justiça, né? Não tem como uma lei ser interpretada ao bel prazer de quem está ali. Então, assim, a gente está numa das piores posições em relação à segurança jurídica, a gente está numa das piores posições quando a gente fala de responsabilidade fiscal, né? Porque o governo não toma conta das suas contas, então foi isso que a gente falou. Primeiro imprimia dinheiro, era a hiperinflação, depois aumentou para caramba a carga tributária, ali no governo do FHC, início do governo Lula, depois dívida. Hoje a gente tem uma das piores combinações de dívida e juros do mundo, ou seja, o governo toma toda a poupança das famílias, das pessoas, né? É arriscado emprestar para o Brasil, porque para o governo brasileiro, porque é isso, ele é gastador sem ter eficiência, não gera produtividade, gasta mais do que arrecada, né? E aí você olha para isso, e aí com isso é muito difícil ter crédito no país, né? Então, esse trabalho que vocês fazem, eu tiro o chapéu, porque é realmente muito difícil ter crédito nesse país, por conta disso, por causa do nosso governo. De novo, ele toma toda a poupança, né? Isso faz com que a taxa de juros básica seja altíssima, então fica praticamente impossível para o cidadão tomar um crédito, né? Para a pessoa física, para uma pequena empresa, para fazer um negócio. E isso é uma das maiores alavancas de crescimento do mundo inteiro. Então, você deu o exemplo da China. Por que lá o país explodiu? Porque o crédito também explodiu, entendeu? Em vários outros lugares. Porque aquela coisa, você tem uma ideia, a ideia é boa, e o banco viu que aquilo ali é bom, emprestou e não sei o quê, acelera aquilo, né? Então, de repente, aquilo ali cresce, gera muito mais emprego, gera muito mais oportunidade para as pessoas. Então, o crédito é essencial nesse sentido. E, infelizmente, no Brasil, com esse nosso governo maluco, é uma coisa difícil, né? Escasso. E vamos pensar nas soluções, então, Marina. Pensando assim, você citou o FHC, se a gente for pensar, a gente está falando da Constituição de 88, que amarrou muita coisa. Se a gente tivesse que mudar alguma coisinha ali para ir destravando, o que seria possível? Olha, eu acho que a primeira de todas as reformas deveria ser a reforma política. Sinceramente, acho que a gente precisa... eu vejo com muito bons olhos a ideia do voto distrital, que é aquela em que as pessoas ficam próximas, né, daqueles que elas elegem,
porque eu sinto, Bertoncello, que o Brasil ele tem um dos piores parlamentarismos que existem, que é aqueles que a população não detecta como parlamentarismo. Então, a gente fica todo mundo brigando de quem vai ser o salvador da pátria, mas o Congresso é quem manda no Brasil. Então, a maioria dessas coisas que a gente conversou, para mudar, para ter segurança jurídica, precisa de uma reforma do judiciário, para acabar com esse manicômio tributário, a gente precisa de uma reforma tributária, para melhorar os serviços públicos e acabar com esse absurdo desses super salários, a gente precisa de uma reforma administrativa. Então, para melhorar a questão da educação, a gente precisa de uma reforma do sistema educacional, sim, que passa por uma reforma administrativa, inclusive, e deveria dar mais liberdade de escolhas para os pais, né, e ter mais parcerias público-privadas, né? Então, tudo isso, bem ou mal, depende do legislativo, né? E eu vejo que a sociedade é aquilo, as pessoas hoje em dia, elas brigam em casa, brigam na família, brigam com os amigos para quem vai ser o próximo presidente e não se dão conta, né, de que no dia 2 ele vai estar refém do Congresso, como, né, como tem acontecido, independente da pessoa que chega lá. Então, esse, eu acho que, por isso que eu falo, se eu tivesse que dormir, acordar e já estar nesse novo Brasil, eu acho que a reforma política é importante por aproximar as pessoas e fazer com que elas pensem melhor em quem elas vão votar e depois cobrem, né? E com isso, quem sabe, a gente coloque lá pessoas que tenham essa agenda modernizadora, entendeu? Porque a gente ficou muito para trás por conta de uma Constituição muito maluca. E, pô, é só pensar, a gente acabou de fazer uma reforma trabalhista, o governo Temer fez uma reforma trabalhista, tem gente já falando em revogar. Gente, a gente não avançou quase nada. Hoje o mercado de trabalho moderno, as pessoas decidem quantas horas trabalhar, que dia. Ah, não pode trabalhar domingo. Quê? Quem disse, né? O horário, carga horária durante a semana. Pô, a decisão tem que ser entre o patrão, né? E o empregado, entre a pessoa que está ali oferecendo seu serviço, vai que ela quer mais, menos. Não pode ser assim. Então, hoje no mundo, como ele está, não faz nenhum sentido. Aí a gente pegou, fez a primeira alteração desde 1943. E foi um passo, e mesmo assim, daqui a pouco vão querer dar 2 para trás, né? Aí não, né? Voltar aos sindicatos, tipo, não é possível isso, assim, com o poder, né, que tinha. Enfim, eu acho que a gente é um pouco isso, assim, a minha sensação é que a gente anda um passinho para frente, um passinho para trás, um passinho para frente, um passinho para trás, um passinho para frente, um passinho para trás. Então, por isso que dá essa sensação, mas a gente aprovou uma reforma. Ah, tá, mas quantas contra-reformas, né? Quantas coisas passam por ali todos os dias que atrapalham muito a vida das pessoas. Então, eu acho que a reforma política é mais importante. E depois disso vem todo o resto que eu acho que a gente precisa, que é a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma do judiciário, do sistema educacional, mais privatizações, mais parcerias público-privadas, modernizar o Estado. Eu vejo que é isso, assim, modernizar o Brasil, permitir que a gente modernize, né? Não... É mesmo, porque de alguma forma quase 40% da nossa riqueza passa na mão do Estado. Se ele é arcaico, 40% do país é arcaico, né? Você consegue reduzir essa despesa e modernizá-lo, o impacto no resto da sociedade é muito grande. Eu queria comprar uma briga que eu vi lá na internet sobre a questão da educação, e para mim é muito cara. Eu sou professor por gostar de ser professor, e aí queria dizer um pouquinho assim sobre como a sua visão de como a educação poderia melhorar. Eu já vou dar o sarrafo aqui. Para mim, o MEC devia acabar, assim, para mim. Somos dois. No sentido de você precisaria ter uma coisa muito mais moderna do que alguém em Brasília decidindo o que alguém aqui em São Paulo, ou aqui em Prudente, ou em qualquer outro lugar tenha que aprender. Mas quais seriam os passos? Como é que é isso? Muito além disso, eu não acho nem que tem que ser o MEC, eu acho que os pais têm que ter direito de escolha, isso para mim é fundamental, né? É o direito de escolha deles de decidir qual a melhor educação para o filho. Se ele é religioso e quer colocar numa escola religiosa, ok,
né? Se não gosta do sistema, sei lá, Montessori, ok, cada um tem a sua escolha. E hoje é um sistema que custa muito. Aqui no município de São Paulo, um aluno no ensino fundamental e tal, a gente tem um custo de mais de R$ 1.500 por mês, né? É inaceitável que esses alunos saiam sem entender o que é 5%. É inaceitável que eles saiam, a maior parte, como analfabetos funcionais. É inaceitável, Bertoncello. Então, o que eu vejo que seria realmente mudaria é o que tem sido adotado em vários outros países, né? Principalmente a gente gosta de estado de bem-estar social, legal, vai lá ver como é que funciona. Lá, você pega os nórdicos, né? A gente tem muita parceria público-privada, as escolas são privadas com funding público. Ou seja, tudo bem, o Estado arrecadou lá o imposto, ele que paga. Mas quem faz e quem provê o serviço é o setor privado, né? E por que isso? Porque tem mais incentivos. Hoje em dia, no Brasil, se o professor vai dar aula ou não, entendeu? Sim. Se ele dá uma boa aula, ensina ou não, ou seja, você não premia os bons, e tem muita gente boa, mas você também não pode demitir os ruins. E, cara, o aluno está refém, entendeu? Não é à toa que a gente ficou 2 anos de escolas fechadas. O país que mais ficou tempo com escolas fechadas no Brasil, assim, no mundo, foi o Brasil. Assim, é uma insanidade. Quantas mães tiveram que largar o emprego para cuidar dos filhos, entendeu? Então, assim, perdeu a família em termos de renda. Essas crianças, né, que tinham, tiveram uma perda de aprendizagem. Absurda, exato. E o setor privado não ficou tanto tempo. A minha filha voltou às aulas muito antes, né? E poderia ter voltado antes ainda. Poderia ter voltado antes ainda. Então, não voltou porque tinha essas restrições públicas, né? Então, o que eu vejo é muito mais capaz de dar incentivo. Aí, eu fui até numa audiência pública, né, para falar sobre isso, porque aqui em São Paulo eles estão discutindo uma questão de permitir as escolas charter, que é esse sistema de escolas comunitárias, que você pode ter uma administração privada, né, ainda que quem pague a conta seja o setor público via impostos, né, o pagador de impostos pague, mas que seja com uma administração, uma gestão privada, e foi inacreditável. Primeiro que os sindicatos não deixaram nem a gente falar, ficaram vaiando, e aí eu pergunto, qual é essa educação que vocês querem passar? E segundo, eu perguntei isso, medo do quê? Se o 100% estatal for melhor, o pai não vai tirar o filho de lá, vai manter. Mas a competição é importante, porque aí os pais podem votar com seus pés, entendeu? Não deu certo nessa escola porque meu filho está sofrendo bullying, porque ele não está aprendendo nada, porque ele está exposto a drogas, porque não é seguro. Troca, entendeu? Troca. E ele vai ter uma opção. Hoje em dia, 84% dos alunos têm que estudar onde o CEP determinar, que tem que ser em algum lugar perto de casa. E se acontece alguma coisa e o pai quer tirar, ele pede a guarda do filho, entendeu? Ele não pode optar. Então, assim, por não quero essa escola. Então, assim, gente, isso é muito errado. Então, eu acho que a gente precisa... Aí falam, mas as outras questões, tudo deveria girar em torno do aluno. Essa que é a minha ideia. Professor, diretor, material, prédio, equipamento, tudo, o foco tem que ser o aluno. E hoje, no Brasil, é completamente distante do aluno. Porque se o foco passa a ser ensino e aprendizagem, você busca isso e as outras peças se mexem, né? Acontece o inverso. Eu estava falando em escolas fechadas, eu tenho amigos que ainda moram no Japão e a gente conversa, né? E eles falaram assim, não, aqui ficou 2 semanas. Falei, mas e aí? Ele falou, ficou 2 semanas, se estruturou, espaçamento, disciplina, volta. Aqui a gente ficou 2 anos. E você estava falando em escola com essa parceria pública e privada, eu lembrei de quando meu filho, Israel, estava na Itália, que eu morava lá, e ele foi para a creche. E era uma creche pública-privada. A gente pagava uma taxa
porque era de acordo com a renda, algumas pessoas não pagavam, outros pagavam mais, outros não pagavam quase nada, mas era assim, tinha as botinhas para eles irem para o jardim, eles pegavam primo e para o segundo piatto, e comia, e plantava aquilo que comia, de um jeito você falava, então, agora eu estou voltando para o Brasil, como é que eu vou explicar para ele que a escola lá é uma selva, né? Por causa disso, porque o objetivo não é o aluno, né? O objetivo, talvez, o problema é um sindicato, é um governo que não quer, né? Porque talvez eu acho que esse grande atrito entre o sindicato com o governo é porque nenhum dos dois estão olhando para os alunos. O sindicato olha, né, para aquilo que ele acha interessante, o governo olha para o projeto, que eu acho que não é por acaso que a gente tem uma péssima educação, tá? Eu acho que é um projeto aqui no estado de São Paulo. É mais fácil dominar, né? É mais fácil dominar quem não sabe nada, né? Exatamente. A nossa escola no estado de São Paulo, assim, poderia ser muito melhor. E no final, o aluno está com essa dificuldade e esse gap absurdo, né? Porque 2 anos fechados, principalmente para o elementar, se Piaget estiver certo, né, daquilo que a gente estudou, das cognições, a gente perdeu uma geração. Uma geração. E é muito triste, é isso mesmo, a gente já tinha. Agora, sim, o desespero é que a gente já estava, né? A gente está nas piores posições globais. Sai um índice de competitividade agora, o Brasil ficou atrás da Venezuela na parte de educação. Então, atrás da Venezuela, assim, não dá para falhar mais, entendeu? Foi o que eu falei nessa audiência. Eu falei, gente, fracassou. Onde é que vocês acham que não fracassou? Primeira coisa que a gente tem que saber, esse ensino, esse modelo 100% estatal no Brasil fracassou, né? Então, mas, enfim, temos que trabalhar aí para plantar semente e ver se isso muda. Sim. E pensando assim, pensando no futuro, né? Vamos imaginar que a gente consiga mudar esse país, que a gente consiga melhorar. Brasil 2030, Brasil 2050, sua filhinha saindo da faculdade, o que você espera? A gente tem que trabalhar para ser esse país que eu espero. Todos nós, né? Eu vejo que para o país dar certo, a gente precisa de maneira geral, de uma sociedade, né? Que passa por onde, sabe, Bertoncelli, em todos os níveis, né? A política também é um reflexo da nossa sociedade, né? Então, a gente precisa de melhores líderes e a gente precisa de uma sociedade que cobre, né? E que esteja fiscalizando. Então, saiba o que está acontecendo, né? Porque a maior parte dessas coisas foi que a gente interfere na vida diretamente, né? Então, a sociedade precisa entender como que afeta a vida dela diretamente, se instruir, né? Para buscar o que é o melhor, saber opinar numa hora dessa e saber cobrar os seus representantes. Então, a gente lembra muitas vezes de política no Brasil na véspera das eleições, mas é um exercício constante, tem que ser diário, né? De ver ali o que está acontecendo e de, enfim, cobrar mesmo, né? Para que seja, porque é muito fácil, os grupos de interesses organizados estão lá, né? E não pode ser time de futebol, né? Você não pode torcer por um político, né? Não pode, você tem que defender ideias, pautas, né? Exato. Boas ideias, boas pautas para o país. Eu discuto muito isso. Queria até aproveitar aqui para deixar para todo mundo as minhas redes, quem quiser saber um pouco mais, Marina Helena BR, Marina Helena com H BR. Eu estou em tudo, principalmente no Instagram, mas tem tudo, tem TikTok, Facebook. Tem um vídeo meu que me surpreendeu, teve 1,8 milhões de visualizações. Nossa, que legal. E foi falando das refinarias, você vê, as pessoas se interessam. Então, eu acho que é isso, né? As pessoas estão sedentas por... Isso é uma coisa que me deixa com uma sensação de que tem como dar certo, sabe, Bertoncello? Tem sim. Um dos pontos é esse, essa revolução que a gente teve, né, nos meios digitais, né? Isso aqui permite que a gente esteja conversando agora. Isso é muito importante para difundir informação, para difundir conhecimento,
né? Então, as pessoas podem escolher. Por isso que eu sou a favor da liberdade de escolha dos pais, dos alunos e tal, porque pô, o cara gosta daquilo, ele tem um conteúdo incrível que ele pode ter acesso, né? De ensino à distância, em diversas plataformas. Então, tá aí, o conteúdo tá aí. E é isso. Então, a sociedade ela pode sim se informar bem pelo que está acontecendo, né? E a partir disso se instruir e cobrar aquilo que é melhor para ela. Então, isso me traz bastante, isso me deixa feliz. Aí eu vejo esperança. Eu não gosto. Eu tive uma live com o Gustavo Franco, logo que eu entrei no Millennium. E ele falou uma coisa, ele falou, a esperança não é uma boa palavra, porque a esperança é aquilo que a gente senta no sofá e diz, vai vir, né? Ele falou, a gente tem que saber os nossos erros, ter um bom diagnóstico, entender o caminho, né? Então, então acho que é isso, assim, mas eu consigo enxergar uma luz, assim, sabe? Que é isso, de uma sociedade mais ativa, né? Para o que está acontecendo, mais esclarecida, e que consiga cobrar, né? Eu acho que isso é bem importante. E quanto mais a gente cobrar, quanto mais a gente tiver essa coragem de ir lá lutar, a possibilidade de mudar é muito maior do que simplesmente ficar reclamando do sofá, né? Com certeza, com certeza. Então tá certo. Marina, foi um prazer absurdo conversar com você. Obrigado de coração. Eu que agradeço. O Cicobi tem essa visão da cooperativa, das pessoas se engajarem, de quererem mudar. E isso, de alguma maneira, tem uma sinergia muito boa. E manda um abraço para a Nara. Tá bom, pode deixar. Um abraço, Nara. E aí, ela vai escutar a gente aqui também. Isso, quem quiser saber um pouquinho mais, procura Marina Helena BR, isso, em todas as plataformas. Isso, em todas as plataformas. E eu fico por aqui. Agradeço vocês e até a próxima. Muito obrigada, Bertoncello. Um beijo a todos, até a próxima.